and could not. Perhaps if they weren't facing someone as fierce as Lady Nightingale. $40.000 russos agora mantinham uma faixa da cidade com pouco menos de 16 quilômetros. A parte mais larga chegava a 2 quilômetros em terra, a partir da margem oeste do Volga, e a parte mais estreita media 450 metros. Mas os russos que a defendiam eram tropas endurecidas e que conheciam cada porão, esgoto, cratera e ruína dessa terra estéril. Eles observavam os avanços alemães por meio de periscópios e os paravam com tiros de metralhadora. Atiradores de elite vigiavam as ruas esburacadas ou ficavam camuflados e silenciosos durante horas aguardando suas presas. Contra eles havia tropas alemãs veteranas que estavam desmoralizadas pelas perdas sofridas ou recrutas inexperientes que, de maneira alguma, poderiam estar preparados para os horrores que estavam prestes a enfrentar. Em 4 de outubro, os alemães estavam perto de lançar sua ofensiva quando os russos contra-atacaram na área ao redor da fábrica de tratores. Isso desequilibrou os alemães. Embora eles tivessem perdido pouco terreno, este evento lhes custou muitas baixas. A Luftwaffe enviou 800 bombardeiros de mergulho e a artilharia alemã destruiu a cidade sem piedade. De vez em quando, um cachorro escapava de um prédio bombardeado, corria pelo inferno, mergulhava no rio e nadava para a liberdade no outro lado. Depois de um bombardeio de 5 horas que enterrou vidros estilhaçados profundamente no solo e matou 61 homens no quartel-general de Chuikov, o ataque alemão finalmente avançou. Em 14 de outubro, 2 novas divisões armadas e 5 divisões de infantaria avançaram com uma frente de batalha que tinha apenas 5 quilômetros de largura. Eles foram atraídos para campos de extermínio especiais que os russos haviam preparado, onde casas e às vezes praças ou quarteirões inteiros tinham sido extremamente minados. O combate ficou tão próximo que os alemães ocupavam metade de um prédio em ruínas, enquanto os russos ocupavam a outra metade. Quando os russos preparavam o prédio para ser uma fortaleza, eles destruíam as escadas de modo que os alemães eram obrigados a lutar por cada andar de forma independente. Na hora do combate corpo a corpo, geralmente os russos apresentavam um desempenho melhor. Quando eles perdiam um prédio, os sobreviventes eram enviados de volta no primeiro contra-ataque para retomá-lo. De acordo com Chuikov, aquele dia 14 de outubro foi o dia mais sangrento e feroz de toda a batalha. Os alemães avançavam em direção à fábrica de tratores simplesmente com o peso dos números, mas os soviéticos a reforçaram com 2.300 homens. Depois de um dia inteiro, os alemães só haviam tomado um quarteirão. Embora tivesse provocado uma quantidade enorme de baixas, a fábrica de tratores acabou caindo em mãos alemãs e as forças soviéticas foram empurradas para tão perto do Volga que os barcos que levavam suprimentos para o outro lado do rio ficaram sob intenso ataque de metralhadoras. Ao lado da fábrica de tratores, a arruinada fábrica Outubro Vermelho parecia que também ia cair, mas no último instante uma divisão siberiana apareceu. Seus homens receberam instruções de lutar até a morte. Eles entrincheiraram entre concreto estilhaçado, vigas retorcidas, pilhas de carvão e vagões de trens destruídos. Atrás deles haviam as águas geladas do Volga. Não era possível recuar. Incapazes de expulsar os siberianos fanáticos, os alemães os bombardearam com morteiros, artilharia e bombardeiros de mergulho. Mas os siberianos tinham cavado uma série de trincheiras interconectadas, abrigos antiaéreos e
pontos de resistência no solo congelado em torno da fábrica. Quando a barragem foi levantada e a armada e a infantaria alemãs entraram, eles foram recebidos com um ataque furioso. Depois de 48 horas de luta contínua, mal havia um único homem no regimento siberiano, mas a ofensiva alemã foi interrompida. O violento ataque à fábrica Outubro Vermelho continuou pelas próximas 2 semanas. Os alemães fizeram 117 ataques isolados, 23 em um único só dia. A divisão siberiana resistiu, apoiada pela artilharia do outro lado do rio, que era orientada por postos de observação escondidos nas ruínas. Imagine Stalingrado, escreveu um veterano alemão, com 80 dias e 80 noites de luta corpo a corpo. As ruas não eram mais medidas em metros, mas em cadáveres. Stalingrado não era mais uma cidade. De dia, era uma enorme nuvem de fumaça escura e em combustão. Era uma fornalha acesa pelo reflexo das chamas. A ofensiva de Paulus estava paralisada. Os defensores da cidade eram inflexíveis e Paulus não tinha mais homens para lançar contra eles. Por enquanto havia um empate, mas o inverno estava a caminho. Foi então que o 6º Exército recebeu reforços na forma de inúmeros batalhões de pioneiros. Esses eram usados na vanguarda de uma nova ofensiva ao longo de uma frente de batalha com apenas 360 metros de largura. Em vez de lutar de casa em casa, eles se movimentariam pelos esgotos, sótãos e túneis sob a cidade. A ofensiva começou e, no dia 11 de novembro, com um bombardeio que transformou em escombros o que restava da cidade, a primeira investida das novas tropas fez os alemães avançarem os últimos 270 metros sob a cidade, até as margens do Volga. No entanto, quando eles chegaram lá, os russos surgiram de seus esconderijos atrás deles, extirpando-os. As tropas de avanço alemães foram pegas na armadilha, mas render-se não era uma opção. Eles estavam muito além do ponto onde os prisioneiros eram pegos. O ataque transformou-se em bolsões esporádicos de desesperado combate corpo a corpo em cavernas escondidas sob os escombros. E, em ambos os lados, os homens lutavam com uma selvageria absurda. As tropas estavam nojentas, fedorentas, barbadas e com olhos vermelhos. Eles estavam embriagados com vodka e anfetamina. Nenhum homem são e sóbrio poderia lutar nessas condições. Depois de 4 dias sobraram apenas russos. Então um silêncio terrível caiu sobre Stalingrado. O silêncio da morte. Ao clarear do dia 19 de novembro, o ar ficou repleto de som novamente quando 200 russos abriram fogo no norte da cidade. No dia seguinte, centenas de outros abriram fogo no sul. Enquanto os alemães estavam exaurindo suas forças, lutando dentro da cidade, Zhukov estava construindo um novo exército, reunindo 900 tanques T-34 totalmente novos, além de 115 regimentos dos temidos lançadores Katyusha de vários foguetes, 230 regimentos de artilharia e 500 mil soldados para a infantaria. 2 líderes de campanha atacaram as pontas norte e sul das forças alemãs. Os flancos alemães viraram 80 quilômetros ao norte e 80 quilômetros ao sul de Stalingrado, e o Exército Vermelho se apressou para cercar as forças alemãs dentro da cidade. Isso pegou os alemães totalmente de surpresa. Paulus havia imaginado que as reservas russas estavam esgotadas e que o alto comando alemão estava se fortalecendo para uma nova ofensiva russa de inverno contra o grupo de exército central em Rajav. Os flancos do exército de Paulus estavam protegidos por tropas romenas que eram mal equipadas e tinham pouco estômago para lutar. Na opinião dos romenos, esta era uma guerra da Alemanha. Os alemães nunca souberam o que os atingiu. Eles achavam impossível julgar a escala ou a direção da ofensiva. Paulus enviou alguns panzers para o norte, mas eles não conseguiram conter a maré por lá. 30 quilômetros atrás das principais forças alemãs que sitiavam Stalingrado, havia a cidade de Kalash, e a ponte que cruzava o rio Don era uma parte vital da linha de suprimento de Paulus. Foram colocadas cargas de demolição para que a ponte pudesse ser explodida se os russos ameaçassem tomá-la. Porém, no dia 23 de novembro, os russos os pegaram de surpresa, aparecendo como um panzer capturado.
Eles metralharam os guardas e removeram as cargas de demolição. Enquanto isso, ao sul, a tática dos russos de cercar e esmagar o inimigo havia arrasado as linhas alemãs e então se voltado para o norte, de modo que os dois líderes de campanha se encontrariam em Kalash naquela noite. Eles cercaram 250 mil alemães e fizeram um avanço mais decisivo para a frente oriental. Um exército italiano, um romeno e um húngaro tinham sido derrotados e 65 mil prisioneiros foram levados. 3 dias depois, os russos tinham distribuído 34 divisões ao longo do Don e estavam partindo então para o norte. Algumas colunas armadas ficaram para trás com o intuito de atrapalhar a retaguarda de Paulus, enquanto a infantaria russa se movia ao redor dos alemães e se entrincheirava. Mais de 1000 armas antitanques foram posicionadas para impedir uma fuga alemã e os alemães que ameaçavam Stalingrado foram atingidos por uma artilharia pesada que estava no outro lado do Volga. Hitler disse a Paulus para manter o seu território até que a fortaleza de Stalingrado fosse libertada. Göring disse a Hitler que sua Luftwaffe poderia levar de avião 500 toneladas de provisões por dia. Paulus, que não ficou totalmente convencido e que estava consciente de que o inverno se aproximava, preparou uma força com 130 tanques e 57 mil homens para uma invasão. Hitler contraordenou. Ele ainda não havia desistido de sua esperança de capturar Stalingrado. Por isso ordenou que o general Erich von Manstein, autor do ataque de tanques através das Ardenas, recolhesse as forças remanescentes do eixo na região e ajudasse Paulus. Os reforços foram acelerados até Manstein, saindo do grupo de exército central em Rjev e do grupo A do exército nos Cáucasos. O ataque começou em 11 de dezembro e foi liderado por Roth e seu 4º exército Panzer. Atrás deles havia um comboio de caminhões carregando 3.000 toneladas de suprimentos. Eles fariam um ataque pelo sudoeste e abririam caminho até a cidade onde Paulus ainda conseguia manter sua posição. O solo estava congelado e isso era bom para os Panzers, e a neve pesada dificultava sua localização. Os russos em Stalingrado também tinham dificuldades, e as massas de gelo que flutuavam no Volga ameaçavam as suas barcas. No entanto, os russos também sabiam como usar a neve a seu favor. O céu de inverno privava os alemães do reconhecimento aéreo. Conforme Roth progredia em direção a Stalingrado, ele não percebeu os russos que estavam escondidos atrás da neve nas valas que cruzavam a paisagem. Na aurora e no crepúsculo, T-34 surgiam e atacavam os caminhões da infantaria e o comboio de suprimentos que seguiam os Panzers. A armada alemã, então, era obrigada a parar, virar e lidar com eles, o que desacelerava o seu progresso. Apesar disso, no dia 17 de dezembro, Roth chegou ao rio Aksai, a 56 quilômetros de Stalingrado, onde Zhukov havia enviado 130 tanques e 2 divisões de infantaria para encontrá-lo. O 48º Corpo Panzer estava planejando um ataque para libertar Stalingrado a partir do nordeste, mas 450 T-34 russos surgiram retumbando repentinamente pelo gelo do Don. Eles esmagaram os exércitos italianos, romenos e húngaros naquele setor e continuaram em direção a Voronezh. A 48ª estava tão ocupada contendo esta investida que uma contra-investida em direção a Stalingrado estava fora de cogitação. Ao sul, Roth estava ocupado porque seu flanco nordeste desmoronava ao longo de seus 320 quilômetros de extensão. Manstein agora percebia que a única esperança para os 250 mil alemães na fortaleza de Stalingrado era se Paulus e Roth atacassem ambos os lados da linha russa simultaneamente. Paulus se recusou a tentar invadir e declarou que Hitler lhe havia ordenado para ficar onde estava. Não haveria retirada de Stalingrado, sem contar que suas tropas mal alimentadas não estavam fisicamente fortes o suficiente para viajar por 32 quilômetros, e isso mal os levaria até as linhas russas. Göring ainda estava prometendo-lhes fornecer suprimentos, e Hitler queria o exército de Paulus em posição para uma nova ofensiva na primavera seguinte. No dia 19 de dezembro, Roth atravessou o Aksai e no dia 21, Manstein disse a Hitler que era vital que o 6º Exército tentasse invadir e se encontrasse com ele. No entanto, Hitler apoiou Paulus, de modo que Manstein não teve opção
além de destituir Roth. Ele havia perdido 300 tanques e 16 mil homens na tentativa fracassada de libertar Paulus. Com o recuo de Roth, o grupo A do exército também teve de recuar, pois corria o risco de ser atacado no Cáucaso. O 6º Exército agora estava entregue ao destino. Era irreal acreditar que ele conseguiria manter sua posição durante todo o inverno. A infantaria estava ficando sem munição e a alocação máxima era de 30 disparos por dia. Os russos agora mantinham os 250 mil alemães sitiados, cercados por 500 mil homens e 2 mil armas. Enquanto isso, as forças alemãs que recuavam estavam sendo perseguidas no sul da Rússia por uma nova ofensiva soviética. Em um esforço para liberar mais força de trabalho, no dia 8 de janeiro, os soviéticos ofereceram a Paulus a oportunidade de se render nas melhores condições possíveis. Haveria alimentos para os famintos, cuidados médicos para os feridos, repatriação garantida para todos no final da guerra. E os oficiais teriam até mesmo permissão para manter as suas armas. Mas Hitler estava pessoalmente encarregado da fortaleza de Stalingrado e recusou essas condições. Em vez disso, promoveu Paulus a marechal e disse-lhe para lutar. Foi estimado que o restante do 6º Exército pudesse ser mantido com 550 toneladas de suprimentos por dia, 50 toneladas a mais do que Göring e seu otimismo havia prometido. A Luftwaffe tinha 225 Junkers Ju-52 disponíveis para aquela tarefa. O aeroporto mais próximo ficava então a 1h30 de distância aérea e presumia-se que cada avião só pudesse fazer um voo por dia. Na verdade, raramente havia mais do que 8 Junkers em funcionamento por dia. 2 esquadrões de bombardeiros Heinkel 111 convertidos então foram convocados, mas eles só conseguiam carregar 1,5 toneladas de suprimentos cada. Conforme os russos avançavam, o 6º Exército tinha de ser provisionado por aeroportos cada vez mais distantes. Quando o clima piorou, os suprimentos aéreos ficavam prejudicados. Os soviéticos enfileiraram armas antiaéreas ao longo das rotas de voo, de modo que o 6º Exército então só podia ser reabastecido à noite. Ao todo, 536 aviões de transporte alemães foram derrubados a tiro e a média de suprimentos jogadas do ar caiu para apenas 60 toneladas por noite. A ração de pão foi cortada pela metade e 1 quilo de batatas tinha de alimentar 15 homens. Os cavalos da cavalaria romena foram comidos. Cachorros, gatos, corvos, ratos, tudo o que os soldados encontravam nas ruínas era consumido. A única água potável vinha da neve derretida. Quando o laço russo apertou e forçou os soldados a recuarem, os alemães descobriram que estavam fracos demais para cavar novas trincheiras. Eles dormiam com as cabeças sob travesseiros de neve. Havia uma endemia de ulcerações causadas pelo frio e qualquer ferida significava que a morte era quase inevitável. Mesmo que os camaradas dos soldados feridos estivessem fortes o suficiente para carregá-los até o posto médico mais próximo, havia poucos suprimentos médicos e havia pouca coisa que os médicos pudessem fazer. O suicídio era tão comum que Paulus teve de publicar uma ordem especial declarando-o como uma desonra. Mesmo assim, quando surgiu o rumor de que os russos não iam levar prisioneiros, todos mantiveram as últimas balas para si mesmos. Em 10 de janeiro, os russos começaram seu ataque final. O perímetro diminuía a cada hora e no dia 24 de janeiro os alemães foram forçados a voltar para a linha que os russos haviam tomado no dia 13 de setembro. A estrutura de comando entrou em colapso. Os postos médicos e os hospitais improvisados estavam repletos de homens feridos implorando aos camaradas que os matassem. As pistas de decolagem, suas únicas linhas de suprimento, foram tomadas e os remanescentes do 6º Exército foram obrigados a recuar para as fábricas em ruínas, os porões e os esgotos da cidade. Ainda assim, Hitler não se rendia. Finalmente, no dia 30 de janeiro, o posto de comando de Paulus foi invadido e ele foi capturado. 2 dias depois, a resistência estava acabando. Ao todo, 91 mil homens congelados e famintos, incluindo 24 generais, foram capturados. Conforme eles marchavam para longe, um coronel soviético apontou para os escombros de Stalingrado e gritou com muita raiva para um grupo de prisioneiros alemães. Abre aspas. É assim que Berlim vai ficar. Fecha aspas.
2 exércitos alemães inteiros foram dizimados, incluindo suas reservas. Cerca de 300 mil homens treinados haviam sido perdidos. Eles eram insubstituíveis. A batalha tinha sido um banho de sangue. Apenas nos últimos estágios, 147.200 alemães e 46.700 russos foram assassinados. Stalingrado foi a batalha decisiva na frente oriental. Ela humilhou o que antes se pensava ser um invencível exército alemão. No dia 5 de fevereiro de 1943, o Jornal do Exército Vermelho, chamado A Estrela Vermelha, publicou, abre aspas, o que foi destruído em Stalingrado foi a flor da Wehrmacht alemã. Hitler tinha um orgulho especial do 6º Exército e de sua grande força destruidora. Sob o comando de von Eichmann, foi o primeiro a invadir a Bélgica. Ele entrou em Paris, participou da invasão da Iugoslávia e da Grécia. Antes da guerra, tinha participado da ocupação da Tchecoslováquia. Em 1942, ele avançou de Cracóvia até Stalingrado. Fecha aspas. Agora não mais. Esse foi um golpe terrível no moral alemão. Com a destruição do 6º Exército em Stalingrado, a ofensiva alemã na Rússia havia terminado. A maré mudou e o Exército Vermelho acabaria empurrando a Wehrmacht de volta para Berlim e além. No cativeiro, a maré também havia virado para Paulus. Antes, um dos generais favoritos de Hitler, como prisioneiro de guerra alemão, ele incitava contra o Führer. Se eles não selassem a paz, alertava ele que toda a Alemanha se tornaria uma gigantesca Stalingrado. Ele se juntou ao movimento Alemanha Livre, apoiado pelos soviéticos, lançando apelos à Wehrmacht para desistir da luta. Depois da guerra, ele testemunhou no Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. Depois de sua libertação, em 1953, ele se estabeleceu na Alemanha Oriental e morreu em Dresden em 1957. E todo o material que você viu neste vídeo podem ser encontrados também nestes livros que nós deixamos como dica para você, seguidor do Almanac Militar. Fica aqui o nosso muito obrigado por sua audiência, um grande abraço e até a próxima.